Boa noite, meus irmãos. Esta é a primeira live de minha, solo, e pastor Adilson Bonfim, coach. E eu quero agradecer, meus irmãos, a todos vocês que estão prestigiando essa live, Maria Gomes, pastor João, irmã Ivanilde, minha mãezinha lá no Ceará, Dona Inácia, e José Bigode lá em Boa Viagem, pastor Dinarte, lá no Rio Grande do Norte, e a sua esposa Maninha. Muito obrigado, meus irmãos, pela audiência de vocês, E obrigado ao pastor Rogério, em Araguaína, pastora Véria, que também está conosco, o pastora Tânia, irmão Felipe, lá em São Paulo, tia Lúcia, lá em São Paulo. Muito obrigado, tia. E eu quero agradecer ao Gordinho, lá em Parauapebas, Marina Monalise, e minha sobrinha, e Golbério, lá em Parauapebas, e aqui em Araguaína, aqui no Tocantins, Júnior Mazola. Um abraço, meu irmão. Neilinha, lá em Tocantinópolis, e o Walter, lá em Tocantinópolis também. Muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui. Obrigado pela oportunidade de fazermos aquilo que nós já queríamos, já tem um tempo, e hoje nós estamos realizando esse sonho, E tem muita gente, Jó Medeiros, e também Heitor. Um abraço, meu maninho. E tio Lourim, tio Lorival, tio Lourim. E quem mais? Nós vamos lembrando ao longo da live, e nós vamos falando. Maria Vitória, filha da Maria Gomes, e Juan, filho da Maria Gomes também. Um abraço, meus irmãos. Muito obrigado por vocês estarem prestigiando a live aqui, Irmão João, lá em Araguatins, Irmão José Newton, aqui em Araguaína, irmã Josélia, em São Paulo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós vamos discorrer hoje, meus queridos irmãos, nós vamos passear na Bíblia, conversando sobre vários assuntos dentro da Bíblia. Vai ser de Gênesis a Apocalipse. Amém? Glória a Deus. E nós vamos, esse é o pontapé inicial deste canal. Muito obrigado a todos vocês que estão vendo essa live, que estão entrando, e que eu não tenho como mensurar agora, porque estou sozinho aqui. Mas muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Deus ilumine vocês. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. A
primeira de muitas lives que iremos fazer neste trabalho de coach, né? Coach tanto da parte cristã como da parte secular, né? Crescimento cristão e crescimento na vida cotidiana, diária, na vida dos meus irmãos. Eu tenho a formação, meus queridos, de psicopedagogo, e eu também tenho a formação na área de geografia, na área de pedagogia e na área do direito, né? E sou pastor, essas todas são formações, e eu também sou pastor formado pela UNB, a última turma da UNB. E eu quero convocar aqui os irmãos para que engrossem essas fileiras. E aos meus Wilson, né? Wilson, pastor César, né? Pastora Selma, esposa dele, e pastor Amilson, Isaías Pereira da Costa Neto, pastor Fábio, também ao pastor, deixa eu ver, irmão Mário, né? Vô Rui, um abraço, Vô Rui, Deus abençoe o senhor. E pastor Henrique, Girlane do Rema, né? E professor Eugênio, irmã Nilceia, um abraço, meus queridos irmãos. E a todas as pessoas que estão vendo essa live hoje, para que nós possamos compartilhar. Muito obrigado, meus queridos irmãos, Deus abençoe vocês. E nós vamos meditar, meus queridos irmãos, começando lá em Gênesis. E nós temos irmãos que o pessoal que congregam na igreja Verbo da Vida Araguaína, Nova Aliança Araguaína, né? Igreja da Paz aqui em Araguaína, Comunidade Jesus na Rua, quem mais? Igreja Ágape em Araguaína. Deus abençoe, Deus ilumine vocês, Deus dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade em Cristo Jesus, que vocês possam receber de Deus através dessa palavra de hoje. Essa palavra vai ser, nós vamos discorrer sobre vários assuntos nesse dia, e nós vamos começar e a terra se transformou num caos. Então o versículo 1, Deus diz, Deus criou os céus e a terra. O Deus criou, então, viu que a criação era maravilhosa. No versículo 2, mostra que alguma coisa determinou que a terra virasse um caos. Então, nós, teólogos, dizemos que é a rebelião de Lúcifer lá nos céus, e ele foi lançado na terra, e junto veio um cataclisma na terra, que vieram meteoros e que acabaram com toda a criação que existia. No versículo 3 diz, e havia trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
havia trevas sobre o abismo. Então o versículo 3 mostra que o Espírito de Deus estava começando a gerar vida de novo aqui na terra. E a criação, como nós vemos, e essa teoria é chamada de teoria do abismo. E no versículo 2 pode ter acontecido há algo milhões de anos, que eram animais que foram extintos, e dizem que foi um meteoro que caiu na planície de Yucatán, no México, por conta de um grande meteoro que houve essa extinção desses animais e essa oportunidade de morreram aqueles animais herbívoros. E primeiro morreu os herbívoros, na sequência morreram os animais carnívoros, né, que eram o alimento deles. Então, nós temos que entender, meus queridos irmãos, no versículo 1, Deus criou os céus e a terra, e tudo que Deus cria é perfeito. Mas aconteceu todo este evento e alguma coisa determinou que a terra virasse um caos. E esta hipótese da rebelião de Lúcifer nos céus foi lançado na terra, e junto houve um cataclisma. E junto com a queda dele, meteoros caíram e realmente acabaram com toda a criação. Por isso que o versículo 3 diz que haviam trevas sobre a face das águas. E os filhos de Deus, nós vemos, meus queridos, esta situação bastante diferente. A criação, como nós vemos, ela foi feita quando houve a recriação no versículo 2. E daí, todos esses animais que existiam foram extintos. Aquele meteoro, aquela teoria do meteoro na planície de Yucatán, ela continua vigorando até os dias de hoje, meus queridos irmãos. Uma cratera de mais de 500 quilômetros. Essa cratera desse meteoro, e subiu a poeira, né, da terra, e chegou e tampou a luz do sol. E ao tampar a luz do sol, foram morrendo os herbívoros, né? As plantas se acabaram, e então foi assim que acabou a primeira criação. E aí no 2, nós já falamos, nós vemos Deus de novo fazendo a criação de novo. E é interessante saber disso, porque a história da humanidade tem essa média de 6.000 anos, mas a questão da extinção dos dinossauros dizem que tem mais de 100 milhões de anos. Existem dois tipos de datação, que mede, por exemplo, a idade dos seres vivos, que é o carbono 14, mas o que mede outras coisas é o carbono chumbo, que mede essas coisas, né? Agora, o ser humano só tem 6.000 anos, que a gente entende, que a Bíblia mostra que a criação, a partir de Adão, só tem 6.000 anos. E é interessante, porque esse meteoro caiu sobre a terra, e Jesus até disse que ele viu Satanás descendo como um raio sobre a terra. E lá em Apocalipse fala, Jesus estava obviamente presenciando a queda de Lúcifer, tanto na rebelião quanto também lá em Apocalipse 12.
que ele fala que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e expulsaram do céu, lançaram o dragão, o diabo, na terra, e um terço das estrelas caiu com ele, e ele arrastou para a terra um terço dos demônios. Esse trecho de Apocalipse fala que na rebelião de Lúcifer, um terço dos anjos se aglutinaram contra Deus, e foi assim que nós ficamos sabendo desse terço de demônios que caíram na terra. Agora veio o acusador dos nossos irmãos, né? Então aqui ele não está falando. Lembra como Jó? Ele chegava e acusou Jó, Satanás. E ele deixou ele chegar lá porque ele habitava lá. Enquanto nós vamos para o meio da criação, ele vai ter acesso aos céus. Mas eu creio que quando Jesus fala, vê que Satanás caindo, descendo como meteoro, o Satanás é o único anjo na Bíblia que é chamado de ungido. Lá em Apocalipse 12, fala da queda dele e da perca, da permissão de continuar na presença de Deus. E então nós vemos aí essa situação, né, que a soberba de Satanás começou aí de querer ser igual a Deus, mas ele foi lançado na terra duas vezes. A primeira vez quando foi da rebelião, e a segunda vez quando ele se tornou rebelde, e aí ele foi expulso novamente, no capítulo 12 de Apocalipse. Nós poderemos trazer agora para nós a idolatria que muitas vezes tem no nosso meio, e Satanás foi quem tentou trazer isso, e a Bíblia chama isso de anjos caídos, anjos de verdade, mas cheio de formosura e de santidade, mas depois ele se corrompeu e eles caíram aqui na terra. E a Bíblia fala sobre os nefelins, cujo Adão e Eva era filho de Adão, já matou o irmão, e aquela situação foi piorando, a situação irreversível, foi ficando irreversível aquela situação. Haviam gigantes na terra, que era o resultado dessa procriação entre anjos caídos e mulheres. E teve uma pessoa que questionou que os anjos não têm sexo, são assexuados, mas nós devemos lembrar uma coisa: os anjos caídos, eles não tinham compromisso nenhum em obedecer a Deus. Tudo que Deus falava, eles queriam fazer o contrário. Agora eu vou explicar um pouco sobre essa questão, porque o dilúvio veio exatamente por isso. É exatamente isso. Nós teólogos, falamos no capítulo 6 de Gênesis, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Veja, essa palavra filho de Deus no hebraico é Ira Elohim, e 80% das vezes fala de anjos. Então os anjos viram que as filhas de Deus eram formosas e tomaram para si mulheres, e elas tiveram relação com esses anjos, e a palavra gigante vem de nefelins, no hebraico é caído, então nefelins é caído. A gente fala de essa pergunta se o anjo não tem sexo. Em nenhum lugar na Bíblia diz que anjo não tem sexo. A Bíblia diz que se uma pessoa casar com quem, ela vai ficar lá no céu. Lá no céu não tem essa história de marido e mulher. Os anjos são como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento.
não fala de sexo, nem a capacidade deles de reproduzir ou não. Eu tenho a convicção de que os anjos, pelo menos aqueles que fizeram isso, que chegaram aqui na terra, eles, lá em Judas também fala sobre isso. Aqueles que não guardaram a sua própria condição, né, seu estado original, mas se inflamaram. Eles estão presos em cadeias eternas. E eles foram julgados e eles nunca mais vão sair daquele local de julgamento. Mas o que acontece? As pessoas continuam relutando. Os anjos não podem fazer de novo, porque e lá na carta de Judas a gente viu claramente que, e no capítulo 6 de Gênesis, Deus fala que ele decidiu acabar tudo exatamente por conta disso. Deus a palavra justo em hebraico é uma pessoa de um coração puro, mas no hebraico tamim é o cordeiro, ele tem que ser santo, sem mácula. Ele tem que ter esse sangue justo, essa justificação pela oportunidade de fazer mas a Bíblia mostra que toda essa raça foi extinta. Só que aí, depois veio os hebreus e eles foram libertos das mãos de... Então, de repente, Deus... meus queridos, aí a Terra Prometida chega nesse ponto em que muitas vezes nós precisamos compreender aquilo que está acontecendo, meus queridos, enquanto está acontecendo. E muito obrigado pela participação de vocês aqui, e nós estamos exatamente fazendo essa oportunidade, fazendo uso dessa oportunidade em Cristo Jesus. E essa situação dos gigantes, eles foram extintos ali. E por que depois eles apareceram? Mas que Noé era um homem íntegro, mas provavelmente a esposa e os 3 filhos tinham traço dos nefilins, mas só Noé aparece como íntegro na Bíblia, que eram os gigantes que estavam na terra quando eles chegaram lá. Então os espias vieram trazendo aquele relato de os gigantes vão fazer de nós picadinho. Foi assim que aqueles espias. Então, aquela situação de Noé, que um dos filhos de Noé, ele deu ouvidos ao inimigo, e aí já discutiu com o pai, e teve toda uma contenda ali. Então, é uma questão que a Bíblia não fala exatamente, mas fica subentendido. Até mesmo em relação ao dilúvio. Outra curiosidade, afinal, o dilúvio, ele estendeu por todo o mundo.
eu acredito que ele estendeu-se por todo o mundo. E essas irregularidades que nós temos hoje, elas eram, né, foram espiadas. Agora tem uma situação, meus queridos, existe uma teoria que na Terra, a Terra, no Jardim do Éden e até a época do dilúvio, ela era aquele supercontinente que chama Pangeia. Então, quando houve o dilúvio, era o Pangeia. Então, aconteceu de nível mundial. E aí, a partir dali, aconteceu a deriva dos continentes, né? Que nós temos exatamente essa situação que pode ter ocorrido na inundação, e depois essas águas foram voltando e os continentes foram se arrumando como nós vemos hoje, né? E inclusive lá no capítulo 11, né, no capítulo 10, versículo 11 de Gênesis, ele vai falar daquele homem que nós vamos falar ainda nele aqui um pouquinho para frente, que era o homem poderoso sobre a terra. E aquela situação, existe os que defendem um dilúvio parcial. Então nós temos ali várias teorias do dilúvio parcial, do dilúvio total. Agora você pega ali o Grand Canyon, existe aquela formação que você vê camadas sobre camadas, ali sedimentação, como se aquilo ali só pode ter vindo por água. E nós temos até fósseis de animais marinhos ali, no meio de um rio, que o Grand Canyon é um rio, né? Alguns acreditam que era um outro tipo de dilúvio, parciais que aconteceram naquelas regiões. Mas eu acredito na inerrância da Bíblia e acredito que o dilúvio foi total. E tinha uma camada de água suspensa acima dos céus, do firmamento. Então irromperam as suas comportas. Você sabe que, por exemplo, as Fossas Marianas, ela é o fundo da Terra, a parte mais funda da Terra, 11.000 metros. E a movimentação de placas tectônicas, que é a deriva dos continentes e o Pangeia. Nós entendemos dessa forma, que aconteceu daquele jeito. E fez com que a água que está lá nos lençóis freáticos, quando houve essa movimentação de placas, ela subiu e veio à tona, né? E num determinado tempo, né, depois de 1 ano e pouco, as águas foram voltando para os lençóis freáticos e os continentes foram se organizando como nós conhecemos hoje. A Bíblia fala que antes não chovia sobre a terra, vinha um vapor de baixo. E isso nos dá muitas oportunidades para imaginarmos esse vapor que subia da terra. Agora imagine aquele homem fazendo um barco para um lugar que não chovia, nem água tinha. Então, depois de Noé, tudo cessou, novamente a humanidade e, consequentemente, eles foram se contaminando. E aí vem a Torre de Babel, que é onde nós estávamos falando um pouquinho atrás sobre Nimrod. Quando Deus já tinha dado a ordem para crescer e multiplicar, eles fizeram exatamente o contrário, eles quiseram se ajuntar para serem poderosos na terra. O homem, na hora que ele decide fazer coisa
tudo unido, não tem quem segure. E nós vamos comentar agora sobre esta situação, sobre a Torre de Babel com o livro de Atos, né? E eles voltaram a falar a mesma língua lá em Atos, mas a explicação lá, essa região que eles quiseram criar, que é a Mesopotâmia, né? As pessoas falavam uma língua só. Esse período ainda é chamado de pré-história, então não tinha uma linguagem escrita e as pessoas não tinham como contar a sua história. E a Torre de Babel tem um lugar que já foi achado, arqueólogos já acharam, e acharam a base da Torre de Babel. E um sítio arqueológico, o que aconteceu? Nimrod, o primeiro homem a se fortalecer na terra, um herói da sua época, ele decidiu fazer uma torre. Ele queria, na verdade, encontrar a Deus. Ele queria engrandecer o nome dele, também trazer os povos das cidades vizinhas para lá para fazer um grande império. Então, o Nimrod é o primeiro tipo do anticristo. A Babilônia que ele fundou é o primeiro império mundial. O império mundial que vai ter um dia com o anticristo já teve com o Nimrod na Babilônia. E a ideia de Deus deu de crescer, multiplicar e se espalhar, ele fez exatamente o contrário. Babel é porta para Deus. Ele queria construir um portal para Deus. Nós sabemos que o homem não pode chegar a Deus pelas suas próprias forças, e ele queria isso, já pela manifestação de Satanás naquela época. Então, é aquela região de sítios arqueológicos. A região da Mesopotâmia é a região que mais tem sítios arqueológicos contando a história humana, com aquelas escrita cuneiforme, aquelas tabuinhas de barro, e ficaram evidentes. Existe ficou claro e evidente que a mãe de Nimrod, chamada Semíramis, que ela não está na Bíblia assim, ela é a rainha do céu, ela, junto com ele, criaram a primeira falsa religião do mundo. Essa falsa religião, aquela prostituta de Apocalipse, caiu, é a Babilônia que seduziu as nações, e na sua embriaguez, isso é a falsa religião que foi concebida por Semíramis. Ela é paralela, a história paralela à Bíblia conta que Nimrod era filho de Cush, filho de Cã. Nimrod, ele casou com sua mãe, mas ele teria saído de uma caçada e ela era prostituta cultural e ficou grávida, não dele, mas ela foi dizer que ela tinha ficado grávida de Nimrod, aquele filho, ela foi concebida pelo espírito de Nimrod. Semíramis passou a ser chamada de rainha do céu, e Tamuz passou a ser chamado de rei sol. Tamuz é o filho de Semíramis como prostituta cultural e que estava ali naquela situação. Semíramis passou a ser chamado de rainha do céu, e Tamuz, o filho dela, que é suposto filho de Nimrod, o deus sol. Essa falsa religião foi no Egito, eles são Ísis e Osíris. Na Grécia é Afrodite e Eros. Em Roma eles viraram Vênus. Quando Constantino se converteu, entre aspas, havia naquela época uma estátua da mãe com o bebê no colo, que era o caso de
o rei Sol, Tamuz e a mãe Lua. E eles começaram aí aconteceu as estátuas que são atribuídas a Maria e Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus não nasceu nessa época de Natal. E uma coisa que nós precisamos, Tamuz, ou seja, Constantino pegou aquela falsa religião e trouxe para o cristianismo, né? Que essa falsa religião hoje tem muitas faces dela até os dias de hoje na Terra. Semíramis foi a primeira mulher que se levantou contra aquilo que se chama Deus. Sempre influenciado pelo diabo, essas pessoas estão vivendo dias difíceis na terra, porque eles estão fazendo aquilo que está errado na presença de Deus, aquilo que eles não conseguem estabelecer uma linha correta na presença de Deus. E nós temos que entender e compreender, meus queridos irmãos, que o que está acontecendo é exatamente isso nos dias de hoje. Pessoas estão se levantando para fazer aquilo que eles acham que é correto, aquilo que eles entendem como correto, e não aquilo que está escrito na Bíblia. Meus queridos, não há dúvida no que a Bíblia descreve para nós, não há dúvida naquilo que a Bíblia diz para nós, não há dúvida naquilo que Deus fala através da sua palavra. Não há dúvidas, meus queridos irmãos. E neste dia eu quero agradecer pela presença de vocês aqui. Eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos nessa primeira live aqui de pastor Adilson Bonfim, coach. E eu quero agradecer e dizer a vocês que uma semana de bênção, de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade na vida de vocês, e que Deus, através da sua infinita sabedoria, nos dê esta oportunidade de fazermos segundo tudo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Um abraço, meus irmãos.